Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos ficar de pé, queridos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos. O livro que nós estamos estudando, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 a 4. Os irmãos estão lembrados, nós estamos meditando já há alguns dias sobre o dia de Pentecostes. É o primeiro ponto da divisão da nossa mensagem. Estamos trabalhando esse dia e os acontecimentos que envolveram este dia importante para a história da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Vamos orar, queridos, e nessa oração nós vamos estar orando pela vida do nosso irmão Dimas. Como é o nome dele, irmão? Edinaldo, não é isso? Então os irmãos estejam orando também para que Deus dê vitória ao seu servo. Ele está passando por um momento difícil, mas nós cremos que Deus é poderoso para restaurar a sua saúde. Amém, irmãos? Então oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, bendizemos ao Senhor por estarmos aqui reunidos uma vez mais em tua casa, na tua presença, para aprendermos da tua santa e gloriosa palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a passagem ora lida e aprendermos mais daquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Oramos também, nesta oportunidade, pela vida do nosso irmão Dimas, Edinaldo, que o Senhor esteja com as suas mãos sobre ele, derramando da sua graça sobre a vida dele, ó Deus, restaurando a sua saúde, curando a sua enfermidade. Ó Deus, nós cremos que tu és um Deus poderoso e que o teu braço forte se move através da oração da igreja. E nós oramos confiando que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, segundo a tua boa vontade, misericórdia e graça, age na vida dele, Senhor, e usa esse momento também, esse acontecimento, para que ele se aproxime mais de ti e seja salvo pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós assim oramos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Só lembrando aos irmãos, as perguntas ficam para o final. No final nós temos 10 minutinhos para os irmãos perguntarem, se por acaso tiver alguma dúvida. E as irmãs que estão nos visitando essa noite também, se tiver pergunta, fiquem à vontade no final, tá bom? As irmãs são da Assembleia de Deus, é isso? São? Aqui do grupo, né? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindas, tá bom? Vamos lá. Queridos, nós estamos comentando Atos capítulo de número 2. E os irmãos estão lembrados que nós dividimos o esboço do capítulo 2, dos versos 1 a 41, de Atos dos Apóstolos, em 4 partes. Vocês notaram essas 4 partes. A primeira parte, que aqui nós estamos estudando, está consubstanciada nos versículos 1 a 4, e eu intitulei como dia de Pentecostes. É quando nós estamos analisando por que aconteceu o derramamento do Espírito Santo nesse dia e os sinais que envolveram aí o derramamento do Espírito. O segundo ponto, dos versos 5 a 13, é a perplexidade dos ouvintes. Depois que o Espírito é derramado, nos versos 1 a 4, os ouvintes que ali estavam presentes, eles ficam perplexos com aquilo que estava acontecendo. Eles não conseguem entender como homens iletrados galileus estavam falando em outros idiomas e eles estavam entendendo esses idiomas na sua própria língua. Eles glorificavam e exaltavam a Deus. Dos versos 14 a 36, nós temos um momento da pregação de Pedro. É a terceira parte da mensagem. É quando Pedro se levanta e ele vai explicar o fenômeno que está acontecendo em Atos capítulo 2, a partir das Escrituras, com base tanto no livro dos Salmos, como também no livro do profeta Joel. E a última parte do sermão, dos versos 37 a 41, é o poder do Evangelho. Depois que Pedro prega aquela linda mensagem, quase 3.000 almas se convertem a Cristo e a igreja avança ali, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas nós estamos ainda no versículo 3 do capítulo 2. Comentamos já o verso de número 1, onde nós falamos sobre o dia de Pentecostes e o que foi esse dia. Já comentamos também a forma como os discípulos estavam
quando o Espírito foi derramado, eles estavam assentados, e vimos também que veio do céu um som como de um vento. Não era um vento, mas era um som como de um vento. E nós explicamos aqui na aula passada, no culto passado, que o vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Mas eu fiz uma subdivisão para ficar mais fácil dos irmãos entenderem que a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 também é evidenciada por 3 sinais. Só para os irmãos não esquecerem, digam comigo: sinal audível. Muito bem, eles ouviram um som como de um vento. Esse foi o primeiro sinal, um sinal audível, um som como de um vento. Diga comigo agora: sinal visível. Muito bem, no verso de número 3, que é o que nós vamos estudar hoje, eles viram pousar sobre a cabeça de cada um deles línguas repartidas como que de fogo. Aí nós temos um sinal visível do derramamento do Espírito Santo. E agora diga comigo: sinal verbal. Versículo de número 4, todos falaram em línguas. Então ficou claro aqui, né? Sinal audível, um som como de um vento; sinal visível, línguas repartidas como de fogo, pousando sobre cada um deles; e o sinal verbal, eles estavam falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O primeiro sinal, o sinal audível, a gente já viu. Hoje a gente vai observar o sinal visível. Olha comigo o versículo de número 3. E foram vistas, distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Em outras versões diz apenas assim: apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo. Mas essa tradução mais antiga, a ARC, quando diz e foram vistas, é a mais fiel ao texto original. Porque todos os que estavam ali reunidos, eles viram este sinal poderoso do derramamento do Espírito Santo, quando eles observam numa visão que línguas repartidas como que de fogo estavam pousando sobre a cabeça de cada um daqueles discípulos que estavam ali reunidos. É interessante notar, irmãos, que da mesma maneira que o som como de um vento é simbólico, as línguas repartidas como que de fogo aqui também é simbólico, é uma visão, não é algo literal que está acontecendo aqui. Eles estão tendo uma visão, e eles observam que sobre a cabeça de cada um deles havia línguas repartidas como que de fogo. E a questão é a seguinte: por que Deus deu esse sinal visível do derramamento do Espírito Santo ali àqueles discípulos? Porque eles precisavam compreender o momento em que aquilo estava acontecendo. Eles precisavam entender que de fato o Espírito Santo havia sido derramado ali naquele lugar. E Deus, por sua graça e por sua misericórdia, deu a eles essa visão das línguas repartidas como de fogo, para que não lhes restassem dúvidas de que Deus estava agindo ali através do fogo. E aí nós temos o segundo símbolo do Espírito Santo aqui no texto de Atos 2. Se o primeiro símbolo era o vento, o segundo símbolo é o quê? Fogo. E é interessante notar, irmãos, que as línguas aqui, elas poderiam ser de qualquer outra coisa, mas o texto sagrado enfatiza que as línguas aqui são repartidas como que de fogo, justamente para lembrar aos discípulos e também a nós que estamos estudando o texto hoje, que o fogo aqui é um símbolo da manifestação poderosa de Deus. Quando Deus quer vocacionar alguém, quando Deus quer manifestar a sua glória a alguém, quando Deus quer fazer algo extraordinário, espantoso, tremendo e terrível, ele se manifesta através do fogo. Eu sei que os irmãos estão lembrados de Êxodo capítulo de número 3, e nós vamos ler agora. O texto é conhecido, mas eu quero que você marque na sua Bíblia. Êxodo capítulo 3, a chamada de Moisés. A chamada de Moisés se deu exatamente Deus falando com Moisés através do fogo, uma sarça ardente, cheia de fogo, mas que não se consumia. Veja, Êxodo capítulo 3, versículo de número 2. Veja o que diz a palavra de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo de número 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu
numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Prestem bem atenção, porque nós temos um milagre aqui. Sarça se pegar fogo no deserto é algo comum. As sarças, elas pegavam fogo no deserto, na época de Moisés, como ainda hoje pega. A maioria dos incêndios que são causados no Brasil é no período do verão, é no período mais quente, e é ocasionado muitas vezes pelo calor do próprio sol. Então era comum que as sarças, os arbustos secos, nessa época de Moisés, lá no deserto, eles pegassem fogo. Então aí vem a pergunta, mas qual é então, irmão Marcos, a diferença dessa sarça aqui para as outras sarças que pegavam fogo? As outras pegavam fogo e se consumiam, mas essa daqui pega fogo, mas não se consome, porque o fogo aqui não é um fogo destruidor, o fogo aqui é um fogo preservador. Deus está preservando aquela sarça para mostrar a Moisés que o que está acontecendo ali é algo sobrenatural. Aleluia! Dentro da tipologia bíblica, irmãos, nós somos essa sarça. Nós somos cheios do fogo purificador de Deus, mas diferente dos ímpios que são consumidos pelo fogo, nós somos purificados pelo fogo de Deus, mas nós não nos consumimos, muito pelo contrário, o fogo de Deus para nós não consome, ele purifica. Aleluia! É por isso que a gente não canta, né? Vem com teu fogo consumidor, porque aí é para o ímpio, né? É melhor mudar a letra, vem com teu fogo purificador. Eu quero ser consumido não, irmão. Deus me livre. Aí é para o ímpio. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas é isso que chama a atenção de Moisés. E veja o texto, versículo de número 3. Ele então disse consigo mesmo: vou até lá para ver o quê? Vamos lá, para ver o quê? Versículo 3. Vou até lá para ver essa grande visão. Outras versões dizem essa grande maravilha. No hebraico diz: eu vou lá para ver essa coisa extraordinária. Aleluia. Irmãos, Deus faz coisas extraordinárias, coisas que a ciência não consegue explicar, coisas que o homem na sua maior intelectualidade não consegue explicar. Deus faz coisas extraordinárias, e feliz é o homem que ainda crê que Deus realiza coisas grandiosas na terra. Feliz é aquele que ainda crê assim, irmãos. Veja, que maravilha é, Moisés mesmo explica, porque a sarça não se queima, não se consome. Ele ficou encantado com aquilo. Como pode um arbusto seco no meio do deserto pegando fogo, mas ele não se queima, ele não se consome? É porque ali Deus estava manifestando a sua glória. Ele estava manifestando a sua glória e também a sua graça. A sua glória por meio do fogo e a sua graça pelo fato de o fogo não consumir a sarça. Agora note o versículo 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Vocês lembram o que significa eis-me aqui? Lembram? Domingo eu preguei sobre isso, né? A palavra hebraica aqui é rineni. Diga comigo, rineni. Rineni significa o quê? Obediência, entrega e rendição. Vamos lá? Muito bem. Obediência, entrega e rendição. Então, quando Deus fala do meio do fogo, fala do meio da sarça, Moisés, Moisés, e a repetição do nome aqui é para causar espanto. É a mesma coisa que você diz com seu filho, quando você quer chamar a atenção dele: fulano, fulano. Não é assim que você diz, né? A pessoa já sabe que por trás desse fulano, fulano tem uma repreensão, não tem? Se eu for aí, não é assim que a mãe diz? Então a repetição do nome causa esse temor. Então Moisés, Moisés, isso aqui é um alerta na língua hebraica. Ele para, mas ele para e não foge. Veja como é interessante isso aqui. Por isso que tem que ler a Bíblia devagar, irmão. Ele não corre. Geralmente o filho corre quando a mãe diz assim: fulano, fulano. Ele vaza.
Mas Moisés não, ele entendeu o tom repreensivo do Moisés. Aí ele para e diz assim: eis-me aqui, não estou entendendo nada, não sei o que é isso, mas eu estou pronto para obedecer, eu estou rendido à sua vontade, e eu estou pronto para fazer aquilo que o Senhor me disser que é para ser feito. A partir de agora eu te obedecerei, porque do meio do fogo tu estás falando comigo. Aleluia. Então isso é maravilhoso, irmãos. Mas veja, qual é a ordem? Verso 5, Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E aí ele diz mais, verso 6, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus da sua família, dos seus descendentes. Agora, por que Deus mandou tirar a sandália? Isso é uma pergunta interessante, não é? Por que Deus disse a Moisés: tire as sandálias? Porque a terra era santa, ok. Mas tem um princípio aqui, tem algo interessante aqui. No antigo Egito, no tempo de Moisés, quando o servo de um deus pagão, ele ia entrar no templo do faraó para oferecer sacrifícios a esse deus, ele carregava as sandálias nas mãos. Por quê? Em sinal de reverência. Moisés cresceu dentro da cultura egípcia. Atos capítulo de número 7, na pregação de Estevão, é dito que Moisés foi formado em toda a ciência do Egito. Então Moisés conhecia a liturgia do culto egípcio. Muitas vezes, quando Moisés foi entrar no templo dos deuses, ele teve que tirar as sandálias dos pés, porque isso era um sinal de reverência lá no antigo Egito. E há imagens, irmãos, isso é interessante, há imagens antigas no Egito. Se tivesse um projetor aqui eu tinha trazido, mas há imagens antigas no antigo Egito, onde a divindade ali está sendo adorada, o servo está entrando junto com o faraó, e eles estão entrando descalços, segurando as sandálias, porque aquilo era sinal de reverência. O que Deus está fazendo aqui é usando algo que Moisés conhecia na cultura egípcia, só que agora dizendo para ele o seguinte: não entre de toda forma aqui. Se você tem reverência para tirar a sandália no templo dos ídolos, aqui, Moisés, você tem que ter muito mais reverência, porque lá são ídolos, mas eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia. Isso é importante porque, irmão, simples. Porque tem muita gente que tinha muita reverência quando era do tempo dos ídolos, mas depois que veio para a igreja evangélica perdeu a reverência. Vocês sabiam disso? Muita gente, quando era do tempo dos ídolos, era uma reverência monstra. Passava na calçada e fazia assim, né? Assim. Já viram isso? Era uma reverência doentia, a ídolos mortos, mas quando veio para a igreja evangélica perdeu a reverência. Quer se apresentar diante de Deus de toda forma. Quer ficar no culto, mexendo no celular, entrando no Instagram, mandando mensagem no WhatsApp. Não, irmão, se tinha reverência lá que os deuses eram mortos, aqui é que tem que ter reverência, porque o Deus aqui é vivo e verdadeiro. Aleluia. Aqui é que tem que ter. Veja, então Deus brada do meio desse fogo, Deus fala do meio dessa sarça que não se consome. E aqui o fogo tanto revela o juízo de Deus, que futuramente será um derramamento de fogo, como também a sua graça quando a sarça não se consome. O fogo, como disse, é claramente uma manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. Olha comigo, por favor, aí Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, por favor. Mesmo texto, os irmãos vão observar que Deus se manifesta, se revela através do fogo. Por isso o Espírito lá, quando é derramado, há línguas repartidas como que de fogo, para provar que aquilo era uma manifestação do Espírito de Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 20 a 22. Todos acharam? Amém? Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Note, o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo. Para quê? Para iluminar, né? A fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha o 22. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite.
Vocês sabem que a coluna de nuvem ali era para proteger do calor do sol, que a temperatura chega até 50 graus nessa região aqui. E a coluna de fogo durante a noite era para proteger do frio, porque durante a noite a temperatura cai para abaixo de zero. Louco, né? O clima desértico. Então Deus estava cuidando deles 24 horas por dia, tanto durante o dia com a coluna de nuvem, como durante a noite com a coluna de fogo. E aquilo ali não era só uma manifestação do cuidado de Deus, mas era uma manifestação da própria presença de Deus. Deus se manifestava naquelas nuvens, e nota, naquela nuvem, e nota, não é a Shekinah. Pelo amor de Deus, vocês já aprenderam, né? Não existe Shekinah na Bíblia, isso é uma invenção da cabala judaica. Nuvem aqui é Naham. Então era uma nuvem. Durante o dia ela era essa nuvem que protegia do sol, durante a noite ela era uma coluna de fogo que iluminava, a fim de que o povo caminhasse. Mas o texto diz no verso 21 que o Senhor ia adiante deles. E como o Senhor ia adiante deles? Numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. Então o Senhor ia adiante deles em uma forma teofânica, de coluna de nuvem e coluna de fogo. Entenderam aqui? Então o que nós temos aqui é uma teofania. E o que é teofania? Vocês lembram? Uma manifestação visível da presença de Deus, porque Deus não pode ser visto. Lembram? Deus não pode ser visto, Deus não tem corpo, Deus é espírito, e o espírito não tem forma corpórea. Então, para que os homens soubessem que Deus estava se manifestando ali, Deus então assumia uma forma de alguma coisa, às vezes a forma de um anjo, às vezes, como aqui no texto, a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Ali era uma manifestação da presença de Deus na forma de uma nuvem. Então, não era literalmente Deus, porque Deus é espírito, não pode ser visto. Nós conhecemos a Deus porque o Filho, Jesus, nos revelou quem é o Pai. E o Filho se fez carne e habitou entre nós. E ele veio para revelar a glória do Pai. E Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível. Mas aqui nós estamos vendo aqui. Só que a presença de Deus aqui, manifestada nessa coluna de nuvem, coluna de fogo, ela tem um propósito que é iluminar. Eu gosto desse texto aqui. Iluminar, desse verbo. Por quê? Porque isso significa, irmãos, que nós só temos como ter iluminação se a presença de Deus estiver conosco. Aleluia. Sem a presença de Deus conosco, nós estamos em completa escuridade. Mas através da presença de Deus em nós, nossas mentes são iluminadas, nossos olhos são abertos e a gente enxerga as coisas de uma maneira espiritual. Porque os irmãos sabem muito bem que a maneira de ver do mundo é diferente da maneira de ver da gente. O mundo vê as coisas de forma puramente natural. A gente discerne as coisas de forma espiritual. Note, não espiritualista, que é aquele povo que espiritualiza tudo. Isso é uma cadeira, não, isso é o diabo branco, de 4 pés. Não, é uma cadeira, irmão. Aí também é espiritualismo demais. Não, espiritual. O que é alguém espiritual? É alguém que discerne as coisas espiritualmente com base na palavra. Veja aí, por favor, segura esse texto. Me lembrei agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sei que vocês já estavam pensando no texto. É bom. Isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Veja o que está escrito no versículo de número 14 a 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Rapaz, os irmãos aqui da igreja são calorentos, mas ninguém ligou o ventilador hoje, não foi? Nem já abriram janela, o frio está grande aí, não dá? Capítulo 2, versículos 14 a 16. Todos acharam? Amém? Leamos. Ora, a pessoa natural, em outras versões diz, o homem natural. Homem aí é antropos, é genérico, homem e mulher, ok?
Por isso que essa versão ela traduziu logo como pessoa, porque pessoa é homem e mulher. Ora, a pessoa natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Só que a palavra compreender aí no grego, irmão, é aceitar. Então no original está assim: a pessoa natural, que vê as coisas apenas pela sua natureza terrena, carnal, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ela não compreende, ela não discerne as coisas relacionadas ao Espírito de Deus. Aí diz o texto aqui, veja: porque lhes parecem loucura. Sim ou não, irmãos? Sim, versículo 14. Se você for olhar aqui, irmão, quarta-feira à noite, existem plataformas de filme, série, videogame, praça, restaurante, amizade, festa, meio mundo de bagaceira. Mas tem um grupo de gente aqui sentado, ouvindo um pregador abrir um livro extremamente antigo e ao mesmo tempo novo, ensinando uma palavra para nós. Isso para o mundo é loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Aleluia. Porque isso aqui é que é felicidade, irmão. Sim ou não? Isso aqui é que é alegria. Veja, parece loucura isso que nós estamos fazendo aqui hoje, o que nós fazemos em nossas casas, adorar a Deus, glorificar a Deus, passar horas orando a um Deus invisível. Isso parece loucura, porque o homem natural só enxerga naturalmente, mas nós enxergamos espiritualmente. Aleluia. Veja o versículo 14 ainda: porque eles parecem loucura e eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não vão entender, porque elas se discernem, elas se explicam, elas se entendem espiritualmente. Veja o versículo 15: porém a pessoa espiritual, diga assim, sou eu. Aí é você mesmo, ó. A pessoa espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernida. Em outras versões diz, julga todas as coisas. Julgar aí é provar todas as coisas, examinar todas as coisas, mas ele não é entendido por ninguém. Não dá para entender uma pessoa espiritual. E a pergunta é, por que que a gente enxerga o mundo de forma diferente? Por que que a gente discerne as coisas espiritualmente? Por causa do versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que que a gente entende as coisas de outra forma? Porque agora nós pensamos como Cristo pensa. A gente discerne as coisas pela mente de Cristo. A mente de Cristo agora está sobre a nossa mente, e nós examinamos as coisas pelos óculos de Cristo Jesus. É assim que a gente examina. Por isso que a gente entende o mundo de forma diferente. Isso aqui, para usar uma palavra moderna, é aquilo que chamamos de cosmovisão cristã. Maneira de ver o mundo. Cosmos, mundo. Visão, maneira de ver. Então, maneira de ver o mundo. E por que que a gente tem uma cosmovisão diferente, espiritual? Porque nós temos a mente de Cristo. Fomos iluminados pelo poder de Deus, e agora nós enxergamos as coisas pelos óculos de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque só é possível ver a manifestação de Deus, e só é possível entender que Deus está conosco em todo o tempo, quando nós olhamos para o mundo de forma espiritual. Vocês sabiam disso? Crentes que não enxergam o mundo, irmãos, de forma espiritual, eles se sentem sozinhos, eles se sentem abandonados, eles se sentem entristecidos, e quando eles estão passando por algum tipo de dificuldade, eles se isolam e acham que vão morrer. Agora, um crente que passa pela prova com a mente de Cristo, ele sabe que aquele que está conosco é maior do que aquele que vem contra nós. Há um exemplo disso na Escritura, olha comigo. E o fogo está presente aqui também como uma manifestação do cuidado de Deus. Segundo o livro dos Reis, olha comigo, visão espiritual e visão natural, no mesmo texto. Vocês conhecem a passagem? Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6.
enquanto você encontra, deixa eu dar o contexto para vocês. O rei da Síria estava em guerra com Israel e ele estava sempre marcando uma oportunidade para pegar o rei de Israel no contrapé, na cilada, na armadilha. Mas a Bíblia diz no capítulo 6 de 2 Reis que tudo que o rei da Síria orquestrava no seu quarto, Eliseu sabia lá em Dotã. Aleluia. O que você não sabe, irmão, é que de lá da Síria para Dotã era 16 quilômetros aproximadamente. Então ficava aí aproximadamente a uns 16 quilômetros ali de distância. O rei entrava para dentro do quarto e ele dizia: olha, nós vamos pegar o rei de Israel aqui. Aí Deus ia lá na casa de Eliseu. Aí dizia: a estratégia de guerra é essa. Agora manda o rei não passar por esse lugar. Irmão, quem crê que Deus ainda livra de armadilhas? Diga amém. Aleluia. Isso é lindo demais, porque aí Eliseu ia lá e dizia assim: não passa por esse caminho não, porque o rei da Síria fez uma emboscada para você aí. E aí quando o rei da Síria percebeu que não tinha como pegar o rei de Israel, ele disse: tem um X9 entre nós. Só pode. Tem alguém escutando a conversa aqui, um fofoqueiro. E antes que eu execute o plano, alguém vai lá e conta para o rei de Israel e ele se desvia de mim. Vamos ver isso, irmãos. Olha, que está aí no verso 11. Capítulo 6, versículo 11. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Aleluia. Irmãos, quem anda com Deus confunde o inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Quem anda com Deus confunde o inimigo ficou louco lá. E agora, quem é que está contando a fofoca? Aí vem o versículo 12, ó. Porque quem anda com Deus também é conhecido. Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está onde? Em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Eita, meus irmãos, glória a Deus. O Senhor pode dizer baixinho, escondido, mas não dá para ficar oculto, porque o profeta que está lá em Israel, ele tem intimidade com aquele que é onisciente, e ele sabe o que o Senhor está tramando no seu quarto. Glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Aí fica todo mundo maluco. Aí o rei disse: pronto, então vamos matar o profeta. Que sempre assim, né? Vamos matar o profeta e está resolvido. E manda lá a comitiva. Veja o versículo 14. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Irmãos, talvez os irmãos pensem assim: peraí, mas cavalos? Sim, o cavalo aqui é um cavalo de guerra. Esse cavalo puxava esses carros de guerra, e em cima desses carros tinham 2 ou 3 soldados, dependendo do tamanho do carro. E qual era a estratégia de guerra nesse tempo aqui, para os irmãos entenderem? Por que causava tanto medo? Os cavalos aqui, não sei se vocês já viram em filmes bíblicos, acho que você já deve ter visto aí, talvez quem assiste na novela da Record. O camarada em cima ali do carro, o cavalo puxando o carro, as rodas desse carro eram de ferro, misturado com madeira. A madeira aqui, como se fosse o rodão, e o ferro na parte, como se fosse o pneu moderno hoje. E por que causava medo? Porque esse ferro da roda, ele vinha quebrando as pedras no meio do caminho. Trá, trá. Então tinha o barulho das pisadas do cavalo, tinha o quebrar das pedras com a roda do carro, e ainda por cima, com uma mão ele segurava a rédea do cavalo, com a outra mão ele ficava batendo no carro. Então fazia um barulho assustador. Quem estava vendo esse exército vindo ficava extremamente assustado com o barulho que aquilo fazia. Aí você entende agora, só a guisa de introdução, os irmãos entendem, e de curiosidade, por que Balaque ficou com tanto medo? Quando ele disse: é muito carro, é muito cavalo, não dá para ir. Foi por causa desse barulho, foi por causa dessa zoada. Então não dava para lutar contra um exército de carros, de cavalos, de guerra ali vindo contra a cidade. Era assustador, porque os homens que estavam lá eram guerreiros e eles ainda faziam essa zoada que deixava todo mundo apavorado. Muitos exércitos fugiam só por causa da zoada.
Os irmãos sabiam disso? É que eu não vou ler, irmão, eu começo a falar e pronto. Aí eu não vou ler para ganhar tempo, depois você lê em casa. Mas se você voltar, por exemplo, alguns... Voltar? Deixa eu ver aqui. Não, é avançar. Se você avançar depois na leitura aqui, você vai perceber, aí mesmo no capítulo de número 6, que Deus ele vence a guerra do exército dos sírios, no capítulo de número 7, versículo 3, com 4 leprosos. 4 leprosos venceram o exército sírio. Por quê? Porque os leprosos disseram, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós entrar lá no arraial do inimigo, eles vão nos matar. De todo jeito, nós vamos morrer. Então, vamos lá assim mesmo. É bom que se eles der comida, a gente morre mesmo com a barriga cheia. E eles foram. Só que a Bíblia diz que enquanto os 4 leprosos iam, Deus fez ouvir no arraial dos sírios o barulho de um grande exército. Irmão, eram 4 leprosos, só que o exército de Deus estava com eles. E o barulho foi tão grande que os sírios sumiram. Então muitas guerras eram vencidas só por causa do barulho. Então pensa comigo agora, está vindo esse exército todinho. Pode voltar para o versículo 14 do capítulo 6. Eles chegam e o texto bíblico diz que eles cercam a cidade. Tem um trocadilho no hebraico aqui que é muito interessante. Eles cercam a cidade. No versículo 15, o servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, se levantou bem cedo, porque toda pessoa que dá má notícia, ela sempre sabe da notícia primeiro. Vocês já pararam para pensar, irmão? Já pararam para pensar? Uma pessoa que só traz má notícia, ela sempre sabe da história primeiro do que todo mundo. Eu acredito que Eliseu acordava muito cedo, porque os profetas tinham o costume de acordar cedo para buscar ao Senhor em oração. Mas nesse dia, o servo dele acordou mais cedo. Veja, verso 15. Acordou mais cedo, e ao sair, eis as tropas. Cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Quando eles cercavam, eles literalmente cercavam a cidade com os carros e ficavam fazendo o mesmo barulho, batendo as espadas. E olha, então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Visão natural. Ele só viu o exército inimigo. 16. Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga comigo, visão espiritual. No mesmo texto, irmãos. No mesmo texto, o servo de Eliseu só enxergou o problema. Eliseu estava vendo o problema, mas estava vendo também a solução. Glória a Deus. É assim o crente espiritual. Ele não é um doido não, irmão. Ele sabe que está passando pela prova, mas ele sabe que no meio da prova existe a graça, a misericórdia e o poder de Deus. Visão espiritual. Se você enxerga só o ruim, é visão natural. O crente enxerga tudo, realista. Enxerga o mal, mas enxerga a bondade de Deus no mal. Agostinho dizia: Deus não permite o mal, que ele não vá tirar um bem muito maior do mal que ele está permitindo. Aleluia. Isso é bíblico. Agostinho só estava citando Gênesis. Foi isso que José disse, não é? Na realidade, o que vocês fizeram de mal, Deus transformou em bem. Glória a Deus. Foi isso que José falou para os irmãos. Então, Eliseu tem que orar. Versículo 17. E aqui nós aprendemos uma outra lição. A visão espiritual, ela vem por meio da oração. Da palavra e da oração, obviamente. Mas olha a oração aqui, versículo 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, eu peço que abras os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Porque visão espiritual não é o homem que tem, é Deus que dá. Aleluia. Ou Deus abre os seus olhos, ou você não terá uma visão espiritual. Não somos nós que abrimos os olhos espirituais. Quem abre os olhos espirituais da gente é Deus. Olha o texto. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Tinha um problema? Tinha, mas tinha também a solução. E a solução ali veio com uma manifestação da glória de Deus através de um exército de fogo. Irmão, dá para lutar com um soldado de fogo? Dá, irmão? Dá não, irmão. Porque na hora que ele der um murro, o fogo vai incender logo. Não é assim? Então não dá para lutar. Veja, então o que nós temos aqui é o que Paulo diz lá na frente.
O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual compreende tudo. Portanto, se nós tivermos uma visão espiritual, nós vamos compreender que Deus se manifesta por meio do fogo e que a presença de Deus está conosco em todo o tempo. Tem problema? Tem, mas no meio do problema tem também as soluções de Deus. Isso é visão espiritual. Volte, por favor, para Atos capítulo 2. Atos 2. E aí você está entendendo que o fogo é a manifestação simbólica no Antigo Testamento da glória de Deus, do poder de Deus e da presença de Deus. Mas não apenas isso. O fogo é também uma manifestação da aprovação de Deus. Quando Atos 2, versículo de número 3, diz que o Espírito é derramado e é vistas línguas repartidas como que de fogo, ali a glória de Deus está se manifestando, o poder de Deus está se manifestando, a presença de Deus está se manifestando, porque o Espírito Santo é a presença de Deus em nós, mas aqui também nós temos a aprovação de Deus. Isso é maravilhoso. Deus estava aprovando essa reunião, Deus estava aprovando esse acontecimento, tanto que Ele responde a essa reunião de oração com fogo. E aqui, obviamente, Lucas quer nos lembrar um episódio. Que episódio é esse, irmãos? Abra comigo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Esse é o episódio. Há dois, mas eu quero olhar primeiro esse. Talvez o outro nem seja necessário. Mas olha aqui. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Veja que o fogo de Deus também é derramado aqui nesse texto, como uma aprovação, mostrando que Deus realmente aceitou aquilo que estava sendo feito. Segundo as Crônicas, capítulo 7, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1. E veja que a oração está mais uma vez conectada com a manifestação do poder de Deus. Capítulo 7, versículo 1. Quando Salomão acabou de orar, que Salomão, os irmãos sabem, construiu o templo, agora ele vai orar, é a inauguração do templo, né? E o texto diz: quando Salomão acabou de orar, desceu o quê? Fogo do céu. Olha a manifestação de Deus aqui, aprovando a inauguração do templo. Percebeu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Aleluia. Então o que é o fogo aqui? A aprovação de Deus e a manifestação da glória de Deus. É Deus se revelando através do fogo. E aí, irmão, não vou nem citar um pentecostal, para não dizer que eu estou puxando sardinha, mas eu vou citar um tradicional. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte: nós precisamos, no meio da igreja, manifestações de fogo, para que o coração dos crentes sejam aquecidos, porque nós estamos vivendo em períodos em que as igrejas mais estão parecendo geladeiras. Foi ele que disse, e ele tem razão. Tem ou não tem? Corações gélidos, frios, as pessoas não se encantam mais com o evangelho, com a graça. As pessoas estão seguindo uma doutrina, uma teologia prostituída. As pessoas estão se alegrando com coisas que entristecem o Espírito de Deus. Mas quando a igreja pega fogo, irmão, e fogo santo de Deus, aí o poder do Espírito se manifesta, almas se convertem, a igreja é avivada e o reino de Deus avança. Amém? Veja, então, quando ele acaba de orar, desce fogo do céu, consome o holocausto e os sacrifícios, isso é, Deus aceita a inauguração do templo e consome ali os sacrifícios, e a glória de Deus enche o templo. Então, aqui no fogo é símbolo de, diga comigo, aprovação de Deus. Mas o fogo também se manifesta como proteção. Vejam, Zacarias, capítulo de número 2, versículo 5. Isso tudo, irmão, é para explicar por que o Espírito Santo se manifestou com fogo em Atos 2, 3. Amém? Zacarias, capítulo 2, versículo 5. O fogo também é símbolo de proteção. Ficou difícil achar Zacarias? Então vem voltando de Mateus, fica mais fácil.
Chega em Mateus, dá uma rezinha, né? E você chega mais fácil. Capítulo 2, versículo 5. Esse texto está falando a respeito da restauração da cidade de Jerusalém, pós-cativeiro, mas ele aponta também para a restauração final, quando o reino milenar foi estabelecido sobre a terra. E olha o que Deus será para nós nesse tempo. Zacarias 2,5. Marque esses textos, irmão, é muito bonito. Olha o que Deus diz: porque eu serei uma muralha de fogo, glória a Deus, ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aleluia. Eu pergunto aos irmãos, tem como penetrar uma muralha de fogo? Tem, meus irmãos. Agora nota, olha que coisa linda, isso lembra a sarça. Deus está dizendo, eu vou ser como uma muralha de fogo ao redor da cidade de Jerusalém. Isso vai acontecer também no reino milenar. Mas nota, a cidade está no meio do fogo, o fogo está rodeando a cidade, mas o fogo não consome a cidade. Você percebeu? O fogo está rodeando a cidade, mas ele não consome a cidade. Ele só protege a cidade dos inimigos. Aí eu pergunto, tem como alguém entrar? Não, se for entrar é sapecado lá mesmo. Não é assim que a gente fala? Queimado lá mesmo, assa, ali mesmo. E esse fogo que protege a cidade de Jerusalém é ao mesmo tempo juízo para os inimigos. Vocês estão entendendo? Então o que o texto está nos mostrando é que quando Deus se manifesta aqui através do fogo, está falando também da proteção de Deus, mas o que para nós é proteção, para o mundo é juízo. Juízo. Um outro texto que eu quero que os irmãos olhem comigo, que agora o fogo é símbolo de juízo, mas todas essas manifestações são manifestações da presença e da glória de Deus. Levítico capítulo 10, versículo 2. Aqui, irmãos, o fogo de Deus se manifesta mais uma vez, mas aqui é juízo. Por quê? Porque infelizmente na tentativa de ver o fogo aceso no altar, os filhos de Arão inventaram um fogo estranho. E esse é o problema hoje, irmãos. Na tentativa de ver o fogo aceso no altar, tem muito pastor, tem muito pregador que estão acendendo fogo falso. E o fogo falso engana, o fogo falso corrompe, o fogo falso distancia os homens da presença de Deus, mas o fogo verdadeiro nos aproxima da presença do Espírito de Deus. Aleluia. Nesta noite aqui nós estamos acendendo fogo, mas é um fogo verdadeiro, é o fogo da palavra. Amém? Veja, capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdote, irmão, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo dentro deles. Acendeu ou não acendeu o fogo? Acendeu. Eles colocaram fogo lá dentro. O problema é o que eles usaram. Eu não duvido não, irmão, que em muito lugar por aí tenha fogo não. Agora eu quero saber o que é que eles estão usando para acender o fogo. Porque se o fogo não for aceso pela palavra, é fogo estranho, é fogo falso, é fogo de palha, no instante apaga. Mas se o fogo for aceso pela palavra, este fogo permanecerá, como diz o próprio livro de Levítico, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Glória a Deus, aleluia. Veja, eles colocaram fogo, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. O problema todinho aqui, irmão, foi só sair da palavra. Foi só o problema aqui, todinho. Eles tinham que oferecer o fogo? Tinha. Eles tinham que acender o fogo? Tinha. Mas eles quiseram acender pela razão deles, pela cabeça deles, e desprezaram o que Deus havia ordenado. É o que fazem hoje. Estão acendendo fogo nos altares, sem que Deus ordene como deve ser feito. Sem a palavra. É fogo falso. E o que aconteceu? Versículo 2. Quando o fogo falso é aceso, o fogo verdadeiro se manifesta. Aleluia. Mas para quê? Para trazer juízo. Versículo 2. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Irmão, isso aqui deve ter sido assustador. E morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim,
e serei glorificado diante de todo o povo. Qual é o propósito de um sacerdote? Qual é o propósito de um ministro? Qual é o propósito de um pregador? Qual é o propósito de um pastor? É honrar a santidade de Deus, para que a glória de Deus se manifeste entre o povo. Aqui, irmãos, não é só aquele culto bagunçado, não. Pregadores que sobem no púlpito para pregarem em pecado também estão oferecendo fogo estranho. Falam aquilo que não praticam, fogo estranho. Cobram aquilo que não fazem, fogo estranho. E Deus vai punir. Pune ou não pune? Passa aquela maquiagem, bota um paletó, uma gravata, parece que está tudo ok, mas Deus conhece os embriões, Deus conhece as gavetas secretas, Deus sabe que tipo de fogo está sendo oferecido. Como também qualquer pessoa que faz uso do altar, cantores, pregadores, seja lá quem for. Nós não podemos tratar isso aqui como se fosse qualquer lugar, irmãos. Aqui é terra santa, tem que tirar a sandália do pé. Aleluia. E veja, o problema do fogo estranho aqui, além de fazer fora da ordem, é também que ele estava cheio da cachaça. E tem um bocado de crente dizendo que não tem nada a beber, né? Pois vem, depois do vinho para cá. Né? É só uma taça de vinho, é só um foguinho também para queimar. Não é assim? Porque olha isso, não foi o problema, não foi cachaça. Levítico capítulo 10, versículo 8. O contexto, né? Então o Senhor falou a Arão dizendo, Arão ficou meio assim, era o pai, aí ficou meio querendo, né? Senhor, não precisava isso tudo não. Aí Deus já diz, eu vou logo dizer a tu o que foi, que é para tu nem vir com onda, né? Claro que é a minha versão aqui, né? Versículo 8, então o Senhor falou a Arão dizendo, você e seus filhos não devem beber vinho, olha, nem bebida forte, quando entrarem na tenda do encontro, para que vocês não morram. Não, mas é só um copinho. Ah, pois vem tomando esse copinho. Que uma hora dessa o fogo desce e assa, igual um milho. Hã? Vocês estão entendendo como é as coisas, irmão? É claro que vocês não bebem vinho, mas está sendo gravado e tem uns aí que bebem vinho e vão escutar depois. E vão ser assados em cima do púlpito, se não tiver cuidado. Você está entendendo, irmão? Paulo tratou isso na igreja de Corinto. Paulo disse que porque os irmãos de Corinto estavam tratando a ceia com leviandade, e porque eles estavam se embriagando, Paulo diz, por causa disso há muitos entre vós, fracos, doentes e muitos que dormem. Sabe o que significa isso? Por tratarem as coisas de Deus com leviandade, os membros da igreja de Corinto estavam enfraquecendo espiritualmente, adoecendo fisicamente, e Deus estava matando tudinho. Irmão, Deus é Deus, irmão. Amém? Às vezes o povo acha que não é brincadeira. Não, está aqui, olha a Bíblia. Quando entrarem na tenda do encontro, para que não morra, isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações. Versículo 10. Para que vocês façam a diferença. Olha o que é que o sacerdote tem que fazer, irmão. Olha o que é que o pregador tem que fazer. Olha o que é que o crente tem que fazer. Olha o que é que o cantor tem que fazer. Para que vocês façam a diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Glória a Deus. 3 coisas que um pregador deve fazer, que um pastor deve fazer, que um sacerdote deve fazer, que um pregador deve fazer. Ele tem que fazer a diferença entre o que é santo e o que é profano. Olha como é bonito isso aqui, irmão. Olha como a Bíblia é linda. O que é santo e o que é profano. A gente tem que fazer a diferença. Vamos colocar aqui, irmão Marcos, uma coisa para chamar mais a atenção dos jovens na igreja. O que é, irmão? É um funk, um baile funk. Isso dá certo aqui, irmão? Não, tem que fazer a diferença entre o santo e o profano. Não, meu irmão, esse ritmo aí é totalmente profano. Vai para o inferno com o teu funk. Sai fora. Vocês estão entendendo como é as coisas? Não, bora fazer um movimento, porque tem que, né? Aí é um bloco de carnaval na igreja. Estão fazendo isso, não estão, irmão? Não, irmão, tem que separar o santo do profano. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar as cadeiras do templo e bora dançar quadrilha. É o arraiá do Satanás. Não, irmão, tem que fazer separação entre o santo e o profano. E o profano. Isso aqui não é religiosidade nem legalismo. É colocar cada um no seu devido lugar. No seu devido lugar. Veja.
Entre o santo e o profano, o que mais? O impuro e o puro, tem que separar o que é impuro, o que é puro, e ensinar os filhos de Israel os estatutos de Deus. Esse é o trabalho de um pastor, esse é o trabalho de um pregador, esse é o trabalho de um ensinador, de um professor de escola dominical, de um líder de pequeno grupo. Esse é o trabalho de um diácono, é fazer a diferença entre o santo e o profano, é fazer a diferença entre o puro e o impuro, para que as pessoas saibam quem elas são e o que o mundo é. Eu vou ser sincero aos irmãos, tem muitas igrejas por aí que você não consegue identificar quem é santo e quem é profano, porque está tudo parecido. É assim ou não é? Esse dia me mandaram um vídeo de uma igreja que convidaram a banda J Quest para cantar lá. Mas meu pai do céu, irmão, tem que fazer diferença, irmãos, porque o céu não é para todo mundo, o céu é para quem é santo. Santo. Então aqui o fogo de Deus se manifesta como juízo. Mas veja aí, irmãos, para a gente pelo menos tentar concluir essa primeira parte. Deixa eu ver, a primeira parte mesmo. Veja aí comigo, Malaquias 3:3. Porque aqui há mais uma manifestação do fogo de maneira aqui indireta, que traz para nós a ideia de purificação. E aqui eu quero fazer um paralelo com os irmãos. Eu tenho 5 minutinhos, então eu vou ler para me adiantar. Malaquias, capítulo 3, versículo 3. Para nós o fogo de Deus purifica, para os ímpios o fogo de Deus derrete, consome, mata, destrói. Malaquias 3:3. E ele se assentará, a minha versão diz, como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Glória a Deus. Como era que o ourives, irmão, o derretedor, o purificador, o ourives, como é que ele derretia a joia? O fogo. E era, se não me falha a memória, salvo o melhor juízo, cerca de 1500 graus Celsius. Quente, irmão. Igual o caldo que os irmãos estavam contando aqui, que tomaram ontem, queimando a boca. Fogo, né? Vamos chegar aqui dizendo que o caldo era quente. Eu disse, então foi aquecido, foi na fornalha de Nabucodonosor. 7 vezes mais. Mas é quente, pegava-se a pedra bruta, jogava dentro de um prato chamado crisol, e acendia esse fogo quente. E aquela pedra bruta, ela ficava uma laminha, para sair as impurezas. Entrava dura, irmão, mas na hora do fogo ficava bem molinha. E é desse jeito que Deus faz com a gente. A gente chega duro, não chora, revoltado, com raiva da vida, com raiva de tudo. Aí Deus diz, eu vou botar no fogo só um pouquinho para tirar isso aqui. A gente fica molinho, irmão, chorando com qualquer coisa, não é assim? Dando glória a Deus com qualquer coisa. É o crisol de Deus, mas isso é bom, porque no crisol de Deus ele tira só o que não presta, mas deixa ele ali em nós a sua imagem, a sua semelhança. Enquanto que para nós é purificação, irmãos, só 2 textos e a gente encerra. Olha o que é para os ímpios o fogo da glória de Deus. Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, versículo 14. Isaías capítulo 33, versículo 14. Em Sião, os pecadores estão atemorizados, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam, olha o que eles perguntam, irmão: quem de nós habitará com o fogo devorador? Eita, meu Deus. Quem é esse fogo devorador aí, irmãos? Quem é? É Deus, irmão. Para nós ele é o ourives que purifica a prata. Para o ímpio ele é o fogo devorador, que consome, destrói, aniquila. Veja, aí eles perguntam de novo: quem de nós habitará com, eu gosto de uma versão mais antiga que diz, com as labaredas eternas. É um fogo que nunca apaga, eterno. Misericórdia. Aí o versículo 15 diz quem vai.
aquele que anda em justiça, fala o que é reto, despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar o suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e a água nunca lhe faltará. Aleluia! Enquanto que para o ímpio é um fogo devorador, para a gente é um fogo protetor. Ele vai cercar a cidade e nos guardar do inimigo. Último texto agora, irmãos. Nós vamos lá e volta para Atos e termina. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Os irmãos vão ver aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, que a manifestação do fogo aqui é também algo que está relacionado à pessoa do Espírito Santo. Eu disse que era só esse texto aqui, mas eu tenho que ler outro, para explicar aos irmãos o negócio. Mas nós temos ainda alguns minutinhos. E tem as perguntas, né? Apocalipse 4 e 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Aí eu tenho certeza que alguém deve ter perguntado assim, mas não é só um Espírito? Por que tem 7 aqui? Né? O que é isso, irmãos? Por que João ele menciona que são 7 Espíritos de Deus? Bom, o Espírito Santo é um só, obviamente. Mas quando se faz menção aqui aos 7 Espíritos de Deus, não está falando que são 7 Espíritos em quantidade. Está falando que são 7 Espíritos em qualidade. Na realidade é o ministério, a gente chama isso em teologia de ministério centúplo do Espírito Santo. Na realidade aqui são 7 ações do Espírito Santo. E onde está isso na Bíblia? Abra aí. Eu disse que era só aquele, mas não tem que voltar. Isaías 11. Isaías 11. Nós temos aqui a resposta. Isaías 11, versículo 1 e 2. Você vai contar comigo, ó. Isaías 11, versículo 1 e 2. O Espírito Santo, ele tem um ministério que age em 7 ações. Por isso que ele é chamado de 7 Espírito de Deus. Ó, Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Quem é esse que sairá do tronco de Jessé? Ó, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Jesus, muito bem, que ele é descendente de Davi, por isso que é citado aqui tronco de Jessé. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Versículo 2, e sobre ele repousará, agora conte, ó. 1, o Espírito do Senhor. 2, o Espírito de sabedoria. 3, de entendimento. 4, o Espírito de conselho. 5, o Espírito de fortaleza. 6, o Espírito de conhecimento. 7, o Espírito de temor ao Senhor. Amém? São 7 Espíritos, mas não são 7 quantitativamente, mas sim qualitativamente. A ideia aqui é a seguinte, ó, é o Espírito do Senhor, e esse Espírito do Senhor, ele dá sabedoria, dá entendimento, dá conselho, dá fortaleza, dá conhecimento e dá temor ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, é o ministério. Oi? Não são manifestações do Espírito na vida do crente. Não necessariamente se referir aos dons, não, aqui não. São as manifestações do Espírito Santo em nossa vida. Quando o Espírito está em nós, ele nos sela como propriedade do Senhor, ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento, ele nos aconselha, ele nos fortalece, ele nos dá o saber, o conhecimento, o entendimento, e ele nos faz temer ao Senhor. Irmão, sem o Espírito Santo, o homem não é nada. Nada. Charles Spurgeon dizia, é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que um crente ser convertido sem a ação do Espírito Santo. A gente precisa dele, irmão. Tão desprezado o Espírito Santo, né? Tão colocado de lado. Mas ele é a parte essencial. E aí nós vamos concluir agora, voltando para Atos 2 e 3. Só para a gente concluir. Atos 2 e 3. Só para a gente fechar. Os irmãos já viram aqui que ficou claro. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram
sobre cada um deles. Por que as línguas aqui eram como que de fogo? Porque o fogo é a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, da purificação de Deus, do juízo de Deus, da aprovação de Deus e da graça de Deus. Por isso o Espírito aqui, quando ele é derramado, tem esse sinal visível das línguas repartidas como que de fogo. A ideia é a seguinte: da mesma forma que no Monte Sinai, que não vai dar tempo de ler, Êxodo 19, 16 a 19, Deus desceu por meio do fogo e entregou a lei. Agora, por meio do Espírito, fogo também aparece para uma nova lei nos ser entregue, a lei da graça, a lei do Evangelho. E aí, irmãos, eu queria concluir com uma frase do John Wesley. Quando ele comenta esse acontecimento, ele diz o seguinte: no Pentecoste do Sinai, no Antigo Testamento, e no Pentecoste de Jerusalém do Novo Testamento, aconteceram duas grandes manifestações de Deus, a legal e a evangélica, uma da montanha e a outra do céu. A primeira, que é a entrega da lei, lá no Antigo Testamento, terrível. E a segunda, que é o derramamento do Espírito Santo, misericordiosa. Glória a Deus. Então, enquanto os judeus comemoram a entrega da lei, manifestada pelo fogo em Êxodo 19, nós, os cristãos, comemoramos a dádiva do Espírito Santo, manifestada pelo fogo em Atos 2. Quem está feliz com o Espírito Santo, diga glória a Deus. Amém. Muito bem.